1 Reis, capítulo 19, versículo de número 4. Então ele andou pelo deserto a jornada de um dia de caminho. E veio e se assentou debaixo de uma acácia e pediu para si a morte, dizendo: Basta, tira, ó Senhor Jeová, a minha vida, agora, porque não sou melhor do que os meus pais. Então nós vemos aqui um texto, e nós vamos estar falando um pouquinho na escola dominical a respeito de depressão, angústia. E eu pude observar, estudando esse texto pela manhã, nesse dia, que a situação na qual ele vivia, os milagres, a provisão de Deus, tudo que ele estava, o momento que ele estava vivendo, ele vai se deparar com a situação adversa e vai pedir para si a morte. Um pedido no qual Deus não realizou para o profeta. Mas é interessante que depois desse pedido, Deus vai enviar uma provisão, vai enviar um anjo, vai enviar um alimento. E nós sabemos pelo texto que Deus envia pão e envia água. Então não foram suficientes para que ele ficasse livre daquela frustração, daquele sentimento de medo, daquele sentimento de ansiedade. Não foram suficientes, não resolveu a situação do profeta. Deus então envia um anjo pela segunda vez. Não era a provisão do ribeiro de Querite, no ribeiro de Querite, onde os corvos, não era a provisão que a viúva enviava, não. Deus agora, pela segunda vez, está enviando um anjo do Senhor Jeová. E é interessante que o anjo fala para ele levantar e caminhar, para ele prosseguir, seguir adiante. Até onde? Até o Monte Horebe, até o monte de Deus. Ou seja, Deus queria que ele fosse até o monte, aonde ali Deus já tinha falado com Moisés, aonde Deus ia lembrar ele das alianças, dos pactos. E é bem interessante que, estudando isso daqui, eu percebi e vi que da onde ele estava, de Berseba até o Monte Horebe, que fica na Arábia, era mais ou menos cerca de 300 quilômetros. E é interessante porque às vezes tem um local para a gente cultuar a Deus bem pertinho. Às vezes é 3 quilômetros, 1 quilômetro. E hoje nós temos vários recursos de locomoção. O profeta não tinha um recurso de locomoção. Ali não tinha um carro, não tinha um Uber, não tinha uma moto. Não, 300 quilômetros. E Deus fala para ele com um pedaço de pão, um bocado de água que ele comeu e que ele tomou, para ele caminhar 300 quilômetros, 40 dias e 40 noites, até que ele chegou no monte e entrou dentro de uma caverna. Mas era lá que Deus, ele iria ouvir a voz mansa e suave do Senhor. E fica uma reflexão para as nossas vidas. Qual que tem sido um empecilho de estarmos na presença do Senhor? Para sair de uma situação adversa. Às vezes Deus está dizendo para nós, olha, está tão simples, está tão perto a saída, o meio de escape, a solução, aonde? Na casa do Senhor, aonde o Senhor fala. Deus não poderia ter falado lá, mas Deus escolheu o Monte Horebe para falar com ele. E hoje Deus escolhe a igreja, o templo, para estar falando conosco. Então, fica essa reflexão nessa manhã, nesse dia, para mim e para você. Eu aprendi e entendi coisas preciosas. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.